Já dando início ao processo do trabalho, temos que fazer algumas observações com relação à instrução normativa. Eu não me lembro se é a instrução normativa 40 ou a 4, mas não importa. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, observe. O recurso de revista ele foi admitido parcialmente. Então, há capítulos em que denegam completamente, parcialmente o recurso de revista. Então, há capítulos que aceitam o recurso de revista e há capítulos que rejeitam o recurso de revista. Então, você tem uma admissão parcial do recurso de revista. Não é todo o seu pedido que vai ser admitido para recorrer através do recurso de revista. Há capítulos em que há denegação de pedidos a serem processados por meio de recurso de revista. Então, quando acontecer isso, quando o recurso de revista ele é admitido apenas parcialmente, há um ônus da parte impugnante, né? Há um ônus da parte em impugnar. Então, qual é o instrumento cabível para a denegação de um recurso de revista parcial também? Ou a denegação total ou a denegação parcial. O agravo de instrumento é o recurso próprio. Você vai fazer um agravo de instrumento para impugnar o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. Então, constitui um ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, porque houve a admissão apenas parcial do recurso de revista. Pronto. O primeiro ponto aqui é quando há uma denegação parcial ou admissão parcial, denegação de admissão parcial. Então, o instrumento próprio é o agravo de instrumento. Você deve impugnar o capítulo denegatório da decisão recorrida e sob pena de preclusão. Se houver omissão no juízo de admissibilidade de recurso de revista quanto a um ou mais temas, é o ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la. Outro, como eu estava falando, quando há uma omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor. Há uma omissão. Se há uma omissão, vou te mostrar aqui no Código de Processo Civil qual é o remédio para a omissão. O remédio para a omissão é embargos de declaração. Colocar aqui, copiar aqui só para poder
não perder o fio da meada, que nesse caso aqui é quando há omissão no juízo de admissibilidade. Está repetitivo, eu sei que está repetitivo, mas a ideia é essa. Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista, há omissão, não há denegação, omissão. Quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargo de declaração para o relator da decisão embargada supri-la. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e ainda corrigir erro material. Então, aqui no 1022, a gente vai ter as hipóteses de cabimento dentro do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, no 1022. Só voltando, aqui nessa primeira parte, a gente tem uma denegação, a gente tem uma admissão parcial do recurso de revista, em que o ônus da parte se constitui em agravo de instrumento, né, o recurso de agravo de instrumento para impugnar o capítulo denegatório da decisão superior de preclusão. E nesse outro caso, a gente tem uma omissão do juízo de admissibilidade de recurso de revista. Se você tem uma omissão, o remédio para isso é embargos de declaração para o relator da decisão embargada, supri-la sob pena de preclusão. Tudo sob pena de preclusão. Incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interpostos embargos de declaração. Então, incorre em nulidade a decisão regional, a decisão de TRT, que se abstém de exercer o juízo, de exercer o controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante a interposição de embargos de declaração. Neste caso, sem prejuízo da nulidade, a recusa do presidente do TRT a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale a uma decisão denegatória. É ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la mediante agravo de instrumento sob pena de preclusão. Faculta-se ao ministro relator, por decisão irrecorrível, determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do TRT de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interpostos embargos de declaração. Então você observa que essa realmente é instrução normativa, porque é um ponto muito específico e difícil. Não é para qualquer pessoa, isso, realmente a pessoa tem que ter a graduação, tem um bacharel para entender essas coisas. Antes de começar, temos também a súmula 397, não procede ação rescisória, calcada em ofensa à coisa julgada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de sentença normativa, na qual se louvava ter sido notificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal e não coisa julgada material. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de preceptividade e o mandado de segurança no caso de descumprimento do artigo 514 do Código de Processo Civil vigente. Então, já a partir do 643, a gente já vai ter, agora sim, processo do trabalho. Os dissídios oriundos das relações de empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, olha só já para prestar atenção. Dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos, seus tomadores de serviços em atividades reguladas em legislação social, são dirimidas pela Justiça do Trabalho de acordo com o presente título na forma estabelecida pelo Processo Judicial do Trabalho.
As questões referentes a acidente de trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária. Tem que ter depois, né? A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar ações entre trabalhadores portuários. Dá um destaque aqui porque essas coisas costumam confundir na hora da prova. A Justiça do Trabalho, olha, está dentro da CLT. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra decorrentes da relação de trabalho. Aqui eu vou ter que dar uma pausa para poder pegar da Constituição Federal, porque é da Constituição que emana competência. Artigo 102. A partir daqui mesmo. TST, TRTs. Órgãos da Justiça do Trabalho. TST, TRT, Juiz do Trabalho. O TST compõe-se de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65. Anos. Anjos não, anos. O TST compõe-se de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos 65. Notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo presidente após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Notável saber jurídico, mais reputação ilibada, nomeados pelo presidente após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Um quinto constitucional, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o artigo
94. Demais dentre juízes do TRT, dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio TST. A lei disporá sobre a competência TST, sonando junto ao TST a Escola Nacional de Aperfeiçoamento, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo exercer na forma da lei supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões têm efeito vinculante. Compete ao TST compete ao TST proceder a julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo TRT. A prova sempre coloca que o recurso é para o Tribunal de Justiça, na verdade é para o TRT. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição e competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, DF e municípios, ações que envolvam exercício do direito de greve, ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Observe isso aqui. Eu já caí em várias pegadinhas, algumas pegadinhas sobre isso. Uma vez tinha uma questão, eu lembro que uma ex-funcionária estava querendo entrar com mandado de segurança e era relativo à matéria trabalhista. E eu não atentei ao fato de que, mesmo ela sem ter entrado em ação nenhuma, só pelo fato de estar envolvendo matéria trabalhista, sujeita a jurisdição da Justiça do Trabalho, já é suficiente para que o mandado de segurança tenha como competência o juiz do trabalho. Então eu não me atentei a esse fato. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de prestar atenção em que esses remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, eles são de competência da Justiça do Trabalho quando envolvem matéria sujeita à jurisdição, independentemente da pessoa ter entrado ou não com alguma ação na Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho é competente, ponto. Não é a Justiça comum. Conflitos de competência entre órgãos de justiça trabalhista. Aí tem essa ressalva aqui do Província de Tribunais Superiores. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Olha, isso aqui também pode confundir. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Execução de ofício, de ofício das contribuições sociais, está na Constituição. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Frustrada a negociação coletiva, as partes podem eleger árbitros.
Recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar decídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça decidir o conflito, respeitar as disposições mínimas legais de proteção do trabalhador ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Em caso de greve de atividade social com possibilidade de lesão de interesse público, o MPT pode ajuizar decídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Os TRTs compõem-se de no mínimo 7. Atenção, isso aqui pode parecer bobo, mas é preciso prestar atenção. No mínimo 7 recrutados, quando possível, na respectiva região. TST 27 e TRT 7, mínimo 7. Nomeados pelo Presidente da República, de empresários com mais de 30 I. Mais de 30 e menos de 65 anos. Um quinto, 30 advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Demais, mediante promoção de juízo do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Os TRTs estarão no justiça itinerante com realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os TRTs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Aqui a gente vai ter esse 644 com os órgãos, de novo aqui na CLT. 645 sem comentários. 646 também irrelevante. As juntas de conciliação e julgamento. Juntas de conciliação e julgamento não é mais juntas de conciliação e julgamento. São várias do trabalho. Aqui tem espaço. Cada vara do trabalho tem a seguinte composição: um juiz do trabalho, que será seu presidente. 2 vogais, não tem mais. Essa incompatibilidade que não tem mais. Tá, pode ter em questão de funcionários, né? Da vara. São incompatíveis entre si, para o trabalho da mesma vara, parentes consanguíneos e afins até o 3º grau civil. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal. Não tem isso aqui mais. As varas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número. Nada disso aqui tem mais. O que se pode depurar até agora? Nada, né? Nenhum desses artigos aqui estão em vigor. Não, estão em vigor, mas são incompatíveis com a Constituição. Agora aqui sim, a jurisdição de cada vara de trabalho abrange todo o território da comarca que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. As leis locais de organização judiciária, presta atenção aqui, lei federal, não tem dificuldade em saber disso não. As leis locais de organização judiciária não influem sobre a competência das varas já criadas até que lei federal assim determine. A competência das varas de trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços.
ainda que tenha sido contratado em outro local no estrangeiro. Eu vi uma questão dessa hoje e fiquei com o pé atrás, porque a competência das varas determinada pela localidade onde o empregado, reclamantes, tudo bem, ou reclamado, eu falei assim, reclamado? Agora aqui está na CLT, eu nunca tinha visto, ou se eu vi, não prestei atenção, é que a competência, vou ter que destacar de amarelo para ficar bem forte, que está na CLT. Então, da seguinte forma, a competência das áreas de trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Quando for particídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tem domicílio ou a localidade mais próxima. Vamos devagar, porque já vi questão com isso. Quando for parte do dissídio agente ou viajante comercial, a competência da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial. E a esta agência ou a essa filial, o empregado seja subordinado. Então, vamos dividir. Quem é parte no dissídio? É um agente ou um viajante comercial? Então, qual é a competência? Em primeiro lugar, é a vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial. E esta agência ou filial, o empregado esteja subordinado. Não tem agência e não tem filial. Então, na falta de agência ou filial, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio. Ou a localidade mais próxima. Então, ou onde ele mora, ou a localidade mais próxima. Ok? A competência das áreas de trabalho estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Em se tratando de empregador que promove realizar atividades fora do lugar de trabalho. Tá, peraí. Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou na prestação de serviços. Vou colocar só uma música de fundo aqui para poder. Aqui na competência das áreas de trabalho, conciliar e julgar dissídios que pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado, ok. Dissídios concernentes à remuneração, férias e indenização por motivo de rescisão do contrato de trabalho, nenhum problema.
Dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Errei essa questão hoje. Errei ou fiquei em dúvida? Não lembro mais. Dissídios resultantes de contratos de empreiteiras em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Eu não me atentei. Eu não imaginei que seria na Justiça do Trabalho pelo fato de ser contratos de empreiteira, que empreiteira é operário ou artífice. É competência sim na Justiça Trabalhista, está na CLT e caiu na questão hoje, eu errei. Eu não vou errar nunca mais. Contrato de empreiteiras e que empreiteiro seja operário ou artífice. Esse aqui também. Trabalhadores portuários, operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra. Inquérito de exploração de falta grave. Não estou comentando nada porque não tenho o que comentar. Esse aqui nem vogais das varas. Não tem mais isso. Juiz de direito, ok. Isso aqui não adianta que está na Constituição e no regimento interno. Agora sim, auxiliares da Justiça do Trabalho, secretarias das varas do trabalho. Cada vara tem uma secretaria sob direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário, que receberá, além dos vencimentos, gratificação óbvio, né? Uma secretaria sob direção de funcionamento que o presidente designar. Então não é o juiz mais velho do foro. Competência da Secretaria das Varas.
Olha só a Secretaria das Varas, o que faz? Receber, autuar, dar andamento, guardar, conservar processos, beleza, manutenção do protocolo, entrada e saída de processos e mais papéis, registro de decisões, informações às partes interessadas no andamento do processo, abertura de vista, contagem. Olha só isso aqui, que confunde muito na prova. A gente acha que contagem de custas é realizada pelo contador, professor de justiça, mas nunca pela Secretaria da Vara. Então, contagem de custas devidas pelas partes é competência da Secretaria. Aqui o ok, fornecer certidão, realizar penhora. Também pode ficar em dúvida, né? Contar custas, realizar penhora pode ficar em dúvida. Aqui beleza, compete especialmente aos secretários das varas. Não, nenhum problema. Aqui é os secretários. Não tenho que comentar aqui não. Distribuidores. Nas localidades em que existe mais de uma vara, deve haver um distribuidor. Competência dos distribuidores. Distribuição dos processos na vara, né? Fornecer aos interessados recibo. Hoje nem tem muito isso porque os processos são digitais. Os distribuidores são designados pelo presidente, TRT. Ok. Cartório dos juízos de direito. As atribuições e tal. Secretarias dos conselhos. Nenhum problema. Oficiais de diligência. Incumbe aos oficiais de justiça, avaliadores, a realização de atos decorrentes da execução dos julgados, das varas de trabalho, dos RTs que forem cometidos pelos respectivos presidentes. Na localidade onde houver mais de uma vara, atribuição. Olha só isso aqui, que esse dia teve uma questão dessa. Eu não sabia que o prazo era de 9 dias. Eu pensava qualquer coisa menos 9 dias. Vou ter que sacar de amarelo. Nas localidades onde houver mais de uma vara, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado oficial de justiça avaliador, deve ser transferida para outro oficial, sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que justifiquem, ele não cumpriu o ato. Olha o prazo que ele tem para cumprir o ato, 9 dias. Vai entender por que o legislador colocou 9 dias. Poderia ser 5, poderia ser 6, poderia ser uma semana, poderia ser 15 dias, mas o legislador colocou 9 dias. Não dá para entender. Aqui também é importantezinho porque é facultado aos presidentes TRTs cometer a qualquer oficial de justiça, oficial de justiça vereador, a realização dos atos e decisões desses tribunais. Aqui temos a disposição sobre lockout.
tem MPT. Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente, porque eu preciso ver a lei do MPT, porque tem muita prova que eles tem algumas provas que eles estão colocando as questões meio pesadas com relação ao MPT. Então tem que dar uma pausa para poder ver também. Então aqui tem as atribuições total. Deixa eu ver aqui se vai ser aqui mesmo ou se vai ser na própria lei deles lá. As questões. Vou saber pelas questões. Aqui são as questões referentes ao MPT. Está composto por 6 juízes. Não há mais possibilidade de executar juízo neste caso. Aqui tem a organização destes trabalhos do MPT, tudo junto, não é só MPT não. Tem os auxiliares, a designação dos produtores dará pelo o chefe do MPT não é o Procurador-Geral da República, já é um outro procurador.
procuradores gerais do trabalho. Tá vendo? É isso aqui que tem que ver na lei. Eu coloquei porque eu já dei uma lidinha nessa lei, mas só que tem que ver com muito mais ênfase. É a lei complementar do MPT. Você evitou não.
vamos copiar essa parte aqui, pelo menos no MPT. Não tá copiando.
compete a justiça do trabalho, não está fazendo FCC. Fora, não são 9, são 7. Penalidade administrativa.
desvio de atribuições funcionais. Atos, termos e prazos processuais. Isso que parece fácil, mas sempre confunde. Os atos processuais são públicos, obviamente, salvo quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão. Os atos processuais realizam-se das 6 da manhã a 8 da noite. Confunde com audiência, confunde com um monte de coisa. Os dias úteis, seis da manhã a 8 da noite. A penhora pode realizar-se em domingo ou feriado, aí precisa de autorização expressa do juiz. A penhora pode realizar-se em domingo ou feriado. Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta datilografado a carimbo. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas quando essas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmadas a rogo na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas datadas rubricadas pelos secretários ou escrivães. Salvo disposição contrária, os prazos previstos neste título contam-se conforme o caso, a partir da data foi feita pessoalmente recebida a notificação daquela que foi publicada, edital, no jornal oficial, ou no publicar expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixada edital na sede da vara. Tratando-se de notificação pessoal, no caso de não ser encontrado destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio fica obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, devolvê-lo no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Aqui, uma observação está até grifado, vou mudar para amarelo, chama mais atenção ainda.
porque hoje eu errei uma questão dessa e não quero errar mais. Questão boba, mas que precisa de atenção. De amarelo não, tá de verde. Os prazos estabelecidos no processo do trabalho são contados em dias úteis, não são mais contínuos e irreleváveis. Entendeu a jogada? Entendeu aqui? Não são mais contínuos e irreleváveis. São contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Beleza? Foi redação dada pela reforma. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário. Nas hipóteses, o juiz pode entender necessário prorrogar o prazo ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade e tutela do direito. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercem suas atribuições durante o período previsto no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizam audiências nem sessões de julgamento. Pinta de verde e repete. Durante a suspensão do prazo, não se realiza audiência nem sessão de julgamento. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães e os secretários. Ok. Nenhum comentário. Quando eu ficar calado é porque não tem comentário a fazer. Poderão consultar com liberdade. Depois de fim do processo, ficar atrasado. Beleza. Distribuição. As custas aqui. Todo mundo já sabe que tem custas, isso não é segredo para ninguém. As custas relativas ao processo de conhecimento incidiram a base de 2%, observado o limite mínimo de R$ 10,64, continua, a reforma não tirou. E o máximo tem agora o teto máximo, né? Não sabia. Aliás, sabia, mas tinha esquecido. Máximo de 4 vezes o limite máximo previsto
o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social e serão calculadas quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor, caso de extinção sem julgamento ou julgado totalmente procedente, valor da causa. Acordo ou condenação, respectivo valor. Extinção sem julgamento, julgado totalmente procedente, valor da causa. Procedência do pedido formulado em ação declaratória ou em ação constitutiva, valor da causa. Quando for indeterminado sobre o que o juiz fixar. Acordo com condenação, respectivo valor. Extinção sem julgamento, julgado totalmente improcedente, valor da causa. Procedência do pedido formulado em ação declaratória ou ação constitutiva, valor da causa. Vou até pintar aqui de outra cor aqui, para poder destacar. Quando o valor é indeterminado, o juiz fixa. Custas são pagas pelo vencido após o trâmite julgado da decisão. No caso de recurso, as custas são pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Não sendo líquida a condenação, o juiz arbitra o valor e fixa o montante de custas processuais. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas cabe em partes iguais aos litigantes. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas respondem solidariamente pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado da decisão pelo presidente do tribunal. No processo de execução, são devidas custas sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final de conformidade com a seguinte tabela. Aí vem essa tabela aqui, só que não cai na prova não. Imagina se caísse. Tem que saber quantos por cento, quantos reais. Os emolumentos também são suportados pelo requerente. Quem está requerendo tem que pagar. Nas áreas do trabalho, nos juízes de direito, nos tribunais e no TST, a forma de pagamento das custas e emolumentos deve obedecer instruções expedidas pelo próprio TST. Empregado que não teve benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o empregado que não teve benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, neste caso, o sindicato que houver intervindo, responde solidariamente pelo pagamento das custas. O empregado não teve benefício da justiça gratuita, não teve isenção, o sindicato interveio no processo, ele responde de forma solidária pelo pagamento das custas. O caso de não pagamento das custas, procede-se à execução. É facultado aos juízes, reforma trabalhista, é facultado aos juízes, órgãos e presidentes dos TRTs conceder a requerimento de ofício. A requerimento de ofício é a mesma forma que o processo civil. O benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite, não é 50%, é 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a suficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.
Aí vem a relação de isentos para pagamento de custas. Além dos beneficiários da justiça gratuita, obviamente, são isentos de pagamento de custas a União, Estado, DF, municípios. Respectivas autarquias, fundações públicas que não explorem atividade econômica. Ministério Público do Trabalho. A isenção não alcança entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Beleza? A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é da parte sucumbente da pretensão do objeto da perícia. Quem deve pagar os honorários periciais? É a parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, mesmo que for beneficiário da justiça gratuita. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deve respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Por que eu destaquei em amarelo? Porque eu não sabia que o juiz devia respeitar limites impostos pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho em se tratando de honorários periciais. Eu não sabia disso. Eu achava que tinha que... Não imaginava que tinha que respeitar. Agora, com a reforma trabalhista, o juiz, ele precisa, ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz ele deve respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Não sabia disso. Então, decora agora, porque tem que saber, não pode mais errar. O juízo pode deferir parcelamento dos honorários periciais. Parcelamento pode, não tem problema nenhum. O juízo não pode exigir adiantamento de valores para realizar a perícia. Somente no caso de beneficiário de justiça gratuita não ter obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa, ainda que em outro processo, é que a União responde pelo encargo. Se ele tiver money para pagar, ele vai pagar. Partes procuradores.